Então eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus 7. Acho que tem uns aí que já abriram, né? Vocês estão ligados? Você que não abriu, e você que não sabe, você que não esteve em outros momentos aqui, nós estamos em uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Amém? Nós estamos falando há semanas, meses já, sobre a principal mensagem de Jesus. Quando eu digo a principal mensagem, não de uma única mensagem, mas o principal sermão, o momento que ele mais gastou ensinos em um único momento, que é o momento em que Jesus, a partir do capítulo 5 de Mateus, ele, rodeado de multidões, ele se assenta e começa a ensinar os seus discípulos. O Sermão do Monte, eu sei que para alguns aqui é repetitivo, mas é necessário, ele é o que nós chamamos de constituição do reino de Deus. Ou seja, é como um crente vive, é como alguém que participa do reino ou deseja assim participar, deve viver. E no Sermão do Monte nós encontramos aqui diversos assuntos. Sim ou não? Quem aqui esteve em todas as mensagens? Eu estava todas. Pô, vocês são loucos de bênção, né? Todas? Eu acho que tem uns aí que mentira, que eu olhei e falei, não sei não. Acho que eu me lembro do que você falou, brincadeira. Mas alguns aqui eu sei que estiverem todas e a partir, no máximo terça-feira. Diga glória. Terça-feira todas as mensagens estarão no YouTube. Terça. Em nome de Jesus. Estão jogando a data. Quando eu jogo a data aí eu tenho que honrar a palavra, né? Então até terça todas as mensagens estarão lá no YouTube. A gente vai estar compartilhando aí nas redes sociais para os irmãos que perderam algumas serem edificados junto conosco. E nós falamos de diversos assuntos. No Sermão do Monte, Jesus falou sobre a vida, sobre a essência do crente nas bem-aventuranças, falou sobre a função do crente na terra, sal e luz do mundo. Nós falamos sobre dinheiro, nós falamos sobre casamento, sobre adultério, sobre divórcio, falamos sobre falsos profetas. Muitos e muitos assuntos. E hoje nós vamos concluir essa série que eu confesso para você que minha vontade nem é concluir. Cada vez que eu preparo uma mensagem, eu falo, cara, que vontade que não dá para falar tudo. A gente quer falar sobre uma porção. Mas hoje nós vamos terminar essa série. E eu queria ler com você, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Nós vamos ler hoje 2 blocos aqui, provavelmente na sua Bíblia tem esses 2 blocos, essas 2 divisões, mas nós faremos dela um único bloco, uma única divisão. Versículo 21, vamos ler todos juntos. Diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, os últimos 2 versículos, é o impacto da pregação de Jesus sobre a multidão que viu que ele falava diferente dos escribas e fariseus, ele tinha autoridade em sua fala. Mas o que nós vamos falar hoje é nesses 2 blocos que nós lemos. Eu queria que você fechasse seus olhos e eu quero orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu oro, Deus, que nesse momento o Senhor cesse em nós as distrações, tudo aquilo que nos impede de nos concentrarmos na palavra. E eu oro para que o Senhor encontre aqui boas terras, que a mensagem vai cair como o Senhor disse que seria, e essa palavra vai frutificar, essa semente vai frutificar a 30, a 60 e até 100 por 1. Senhor, eu oro que o Senhor nos conduza nessa noite, para que não perdamos nada, para que não venhamos nos distrair e enquanto falamos, enquanto eu ministro, que eu também não venha me distrair em meus pensamentos, sentimentos e opiniões, mas que o nosso coração esteja firmado na palavra, Jesus, para que sejamos abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegando ao fim do Sermão do Monte, Jesus, ele conclui, a conclusão geral da mensagem do Sermão do Monte é o versículo 24, quando ele fala sobre as 2 casas, sobre as 2 construções. Mas eu creio que desde o começo do capítulo 7, Jesus já está partindo para uma conclusão. E essa conclusão de Jesus, esse final de Jesus, ele trata de um assunto em específico. Ele trata
da realidade do fim. Nesses 2 blocos que nós lemos, nós precisamos ter em mente que Jesus ele está falando a respeito de uma realidade do fim que logo nós encontraremos. O que ele está falando? Ele está falando sobre juízo final. Ele está falando sobre o momento que todas as coisas vão acabar. E isso para mim é muito interessante, porque nessa principal mensagem de Jesus, ele nos fez entender e ele quis que entendêssemos a respeito do entendimento do fim. Por exemplo, Jesus quis que nós tivéssemos a consciência que em um determinado momento da nossa vida, todos nós se encontraremos diante de Deus, face a face com Ele, para Ele tratar sobre a nossa vida. No final do Sermão do Monte, Jesus está nos levando para esse lugar. Então, galera, tenham uma consciência. Um dia todos estarão diante de Deus. Já vamos entrar na prática direta do texto, mas essas 2 porções nos levam a isso, a realidade do fim. Irmão, você precisa ter isso em mente. Você precisa viver com isso em mente. Que em um determinado momento você estará diante de Deus e você terá que dar conta da sua vida. Diga assim, misericórdia. Por quê, irmão? Porque isso é algo muito sério. Essa mensagem para mim, ela tem um teor de alerta e seriedade muito grande. E não digo, irmão, para você, para a igreja também. Mas eu estou há 2 semanas que esses textos bíblicos eles têm me incomodado profundamente. Porque tudo isso é algo que nós precisamos não apenas ouvir hoje, mas ter em nossa mente, em cada dia da nossa vida, que em um determinado momento, irmão, por exemplo, eu prego coisas para você. Às vezes sou firme na exortação. Às vezes a gente pega um pouquinho pesado. Mas, irmão, isso não é nada. Porque um dia você vai estar diante de Deus, Deus vai falar, e aí, cara, qual foi? Como é que foi? E aí? E Ele vai julgar a sua vida. E isso precisa trazer ao nosso coração temor. Amém ou não? Quase que um medo. Quase que um medo. Não vou usar a palavra medo, porque medo não é uma palavra fruto do Espírito em nós. O amor do Senhor lança fora o medo. Mas um temor que faz, de fato, as nossas pernas tremerem e as nossas escolhas serem muito sóbrias diante disso. Por quê? Porque Ele fala que um dia todos estarão diante dEle em um diálogo direto. Irmão, lá não vai dar para dar desculpa nesse dia. Não, Deus, mas veja bem. Não, mas é que o pastor, não vai dar para se culpar eu, irmão. Amém ou não? O pastor ele é uma pessoa muito culpada sobre todas as coisas. Vai dar uma coisa errada na vida de alguém, a culpa é minha. Sempre que alguém vem me falar, viu? Quer te falar uma coisa, é culpa minha, né? Certeza que vai terminar e tipo, é porque você... Mas tá tudo bem, não tem problema. Não é uma reclamação, é um fato. Naquele dia não vai dar para você culpar ninguém, irmão. Nem eu, nem um outro pastor. Você não vai poder culpar o seu cônjuge, porque também depois do pastor ele é o próximo culpado de todas as coisas erradas que dá na tua vida. Sim ou não? Que é com meu marido. É que minha mulher. Não, naquele dia não vai dar. Você vai ter que, de maneira sincera, tratar com Deus. E isso é muito sério. E nessa mesma parábola, Jesus fala sobre esse encontro, nessa primeira porção que lemos. E na segunda, ele fala sobre um momento em que os rios vão bater sobre a sua vida, haverá uma tempestade sobre a sua vida. O que é essa tempestade? Nós já vamos olhar o texto de maneira mais esmiuçada, mas eu quero primeiro ter esse entendimento aqui. Quando Jesus fala dessa tempestade final, ele está falando do fim. Essa tempestade não é as coisas da vida, os desafios da vida. Pode até ser, podemos até aplicar assim, mas o ponto central da mensagem de Jesus, nessa porção, é a tempestade do fim. O dia que todas as coisas humanas elas vão a ser abaladas e vai permanecer apenas aquilo que é abalável. Porque ele termina dizendo que aquele que ouviu a palavra e não praticou, a tempestade vai encontrar ele e grande será a sua ruína. Do que ele está falando? Ele está falando de uma condenação eterna. Amém ou não? Ele não está falando das tempestades da vida, dos dilemas da vida. Podemos aplicar essa palavra também assim, mas o ponto central aqui não é esse, é o fim. Isso gera em nós uma consciência. Em um determinado momento, você se encontrará com o fim. E você precisa estar pronto para ele. E o seu coração precisa estar no lugar certo para esse dia. Porque esse dia é a única certeza que você pode ter da sua vida. Ontem morreu o Silvio Santos, né? Pô, que dó, né? O Silvio Santos era topzaço, né, cara? Que cara da hora. Eu sou fãzaço do Silvio Santos. Ele gostava do Chaves. E eu sou, tipo, super fã do Chaves, irmão. Super fã do Chaves. E aí é interessante, né? Eu tô brincando aqui, mas você olha que o momento do fim, ele é inevitável para todos. Sejam quem forem. Né? Uma pessoa de grandíssima importância, até comentei com alguém, que eu acho que é a pessoa mais famosa da história do Brasil. Todo mundo sabe quem é. Mas quando o dia chega, o dia chega. E esse tal se encontrou com a tempestade, que é o fim de todas as coisas. A destruição final, a destruição do corpo. Esse tal está diante de Deus.
estará ou está, não vou entrar aqui em momento escatológico, quando que acontecem certas coisas, mas terá que dar conta da sua vida. E isso é uma coisa que precisa estar na nossa mente, quando nós falamos da vida cristã. Porque nós vivemos uma vida cristã que nós não pensamos sobre essas coisas. Nós vivemos como tudo fosse resolver aqui, como aquela parábola daquele homem que enriqueceu e falou, o que eu faço agora? Eu vou enriquecer ainda mais, eu vou construir mais celeiros, eu vou multiplicar eles e eu vou descansar e viver a vida. E aí Deus chega para ele e diz, louco, essa noite pediram a sua alma, o que você tem a oferecer? Amém ou não? Nós temos que ter isso em mente, irmão. Você precisará dar conta da sua vida um dia para Deus. Isso é muito sério. Estamos juntos? Então, essa porção, o primeiro entendimento que nós devemos ter é esse. Jesus está tratando do fim de todas as coisas. De quando tudo isso acabar e que precisa ser uma realidade no nosso coração diariamente. Um dia tudo acaba. E como que eu vou estar nesse dia? Como que eu vou chegar nesse dia? Amém? Estamos juntos? E aí nós vamos agora olhar para o desenvolvimento de Jesus nessas duas realidades. Primeiro ele começa falando sobre o momento da entrada do reino. E aqui, irmão, uma coisa muito séria. Para mim, essa porção do versículo 21 ao 23, para mim é a porção mais assustadora da Bíblia. A mais assustadora de todas. Eu não tenho uma porção que eu julgue ser mais assustadora do que essa. Jesus ele diz o seguinte, então, nesse momento da chegada vai ter um acontecimento. Um dia todos os homens estarão diante de Deus, nós já entendemos isso. E naquele dia, alguns vão questionar Deus sobre algumas coisas. E Jesus está ensinando sobre isso. Sobre que alguns vão querer argumentar coisas diante de Deus, mas esses não entrarão no reino. Porque eles não estavam alinhados ao reino. Já chegamos lá. Mas ele começa dizendo o seguinte, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí depois ele diz que naquele dia muitos vão argumentar que fizeram coisas para Deus. E Jesus também diz, não tenho nada com vocês. Mas vamos por partes. Primeiro o que Jesus ensina é isso. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, naquele dia está garantido. Nem todo que diz Senhor, Senhor, terá naquele dia a garantia que entrará no reino e na era vindoura, ou tem uma garantia de salvação. Do que Jesus está falando? Jesus está falando sobre algo que eu costumo chamar talvez, o cristianismo nominal. Jesus está falando de um tipo de pessoa. Então aqui, irmão, a gente começa agora a pensar sobre que tipo de pessoa cada um de nós aqui é, nessa consciência da realidade do fim. É isso que eu estou tentando construir conosco aqui nessa noite. E Jesus fala desse tipo de pessoa que diz, Senhor, Senhor, mas não entrará no reino. Olha a frase de Jesus, nem todo que diz Senhor, Senhor. Palavra grega, Kyrios. Ou seja, existem pessoas que nós chamamos de cristãos nominais. Eles respondem a sua vida como cristãos. E aí, cara, você é crente? Claro. Esse tipo de pessoa, irmão, não é aquele cara super perdido. Pode ser também, pode ser. Mas aqui Jesus também está falando de pessoas que têm uma convicção a respeito de quem Jesus é. Eles conseguem entender que Jesus é Senhor. E eles declaram isso com a sua boca. Tipo assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus, eles têm algum nível de consciência a respeito de Cristo. Eles não são pessoas profanas. Eles não são pessoas que dizem, não, eu não creio. Não, eu não tenho. Não, Jesus, claro. São pessoas que estão dentro da igreja. Semana passada nós pregamos sobre os falsos profetas. Quem estava aqui? Glória a Deus por isso. E eu creio que essa porção fala de falsos crentes. São pessoas que estão no meio da igreja, assim como os falsos profetas. E elas dizem, Senhor, Senhor, o que nós podemos aprender com o Senhor, Senhor? Um entendimento a respeito de quem Jesus é. Sabe quem Jesus é, conhece quem Jesus é e gosta de quem Jesus é. Tem algum nível de afeto por Jesus. Não, Jesus? Jesus, estamos juntos. Essa pessoa está no culto. Essa pessoa canta louvores. Essa pessoa declara que reconhece Jesus como Senhor. Só que Jesus mostra nem todo o que diz. Jesus mostra que o ponto aqui não está naqueles que falam. Não está aqui num falar, num responder. Não está num aceitar Jesus. E não somente um aceitar Jesus, porque alguns vivem a vida da fé na consciência do aceitar Jesus. Não, Jesus é o Senhor. Mas Jesus é o Senhor na prática da sua vida ou Jesus é o Senhor no teu dizer, Senhor, Senhor? Jesus de fato é o Senhor e ser Senhor é algo aqui muito profundo. Ser Senhor é você dizer que Jesus comanda, coordena e domina todas as áreas da sua vida e você é submisso a Ele em todas as coisas. Ser Senhor é dizer que você é um escravo de Cristo. Por isso que a fé
Não nos leva para a liberdade. Meu Deus, que heresia! Nos leva para a liberdade do pecado. Mas quando nós abraçamos Cristo, nós abraçamos um senhorio. Ele é o nosso dono. Nós não nos dominamos. Nós não escolhemos por nós mesmos, nós escolhemos a partir de Cristo. Amém ou não? E Jesus diz, mas nem todo que diz isso está garantido. Porque não é sobre dizer, não é sobre um cristianismo nominal, dizer que é. Mas é sobre isso ser uma realidade em todas as nossas entranhas. E deixa eu falar uma parada, irmão. Hoje o que eu quero de nós aqui, de cada um de nós, a começar por mim, não é em momento algum pensar no outro. Ah, o Davi está falando daqueles que... Não, eu estou falando de você. Amém ou não? De você. Diga assim para quem está do outro lado, é de você que ele está falando. Diga, não, errei. É de mim. Agora você diz, é de mim. Eu estou falando de você. Porque, irmão, será que por vezes eu não estou vivendo Senhor, Senhor? Irmão, Senhor, Senhor fala de afeto, não fala de sequidão. Não fala de indiferença. Fala de afeto. O Senhor, Senhor. Jesus. Ih, coisa boa. Hoje Jesus é bom, né? Oh, que gostoso que foi o culto hoje do louvorzão, né? Tivemos que até cortar o coitado do teatro oferta, porque, nossa, tá gostoso demais. Não é uma garantia. Por isso que a gente sempre tem, o pessoal sempre vem nos perguntar sobre manifestações espirituais, místicas e tal. Sobre cair, sobre levantar, sobre rodopiar, sobre dar cambalhota. Para mim, irmão, tá tudo certo. Para mim não tem regra. Eu acredito em diversos níveis de experiência. A minha questão é, e segunda-feira? Essa que é a minha pergunta. E segunda-feira? O que a cambalhota, a caída, o rodopio, o que ele trouxe na segunda-feira? Jesus se tornou mais Senhor da sua vida? Aí é massa. Agora foi só um... Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Nem todo que está em um domingo à noite cantando canções entrará no reino. E isso é assustador. Pelo menos para mim. Porque o meu primeiro pensamento é, cara, e se eu sou um Senhor, Senhor? E aí ele fala qual que é o caminho. Aqueles que fazem a minha vontade. Mas eu vou deixar isso para depois. Por enquanto eu quero só que nós tenhamos a reflexão de que o quanto Jesus é Senhor mesmo, ou nós estamos correndo o risco de ser pessoas que falam de Jesus. Vou repetir, é falar e é ter afeto. Senhor, Senhor, é afeto. É gostar da coisa, irmão. É dizer, quem aqui ama Jesus? Quem aqui vai dizer que não? No caso, eu não. Não. Até gosto. Amada aí. Todo mundo aqui vai dizer que sim. Me lembro um dia que estava conversando com o meu pastor, e ele comentava e tal, ele falou, fulano lá ama Jesus. Eu falei, cara, eu acho que não, velho. Por que você vai... Cara, não há uma resposta a Jesus. É apenas Senhor, Senhor, é apenas afeto. Jesus! Jesus é da hora. Que delícia, que gostoso esse culto. Nem todo que vive nesse lugar entrará no reino. E eu vou repetir, isso é assustador. E nessa noite esse é o lugar que precisamos entrar. Cristianismo nominal? Ou ele é o Senhor da minha vida? Como que eu vou saber isso? Até o fim da mensagem nós vamos entender um pouco mais. E Jesus continua. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. São os que se apegam... estou errando aqui. Falei tudo que eu tinha para falar. Segundo tipo de pessoa, Jesus fala de Senhor, Senhor. E ele fala de um segundo tipo de pessoa, e aqui o negócio é sério. Ele fala que naquele dia, ele fala, nem todos esses entrarão, os que dizem Senhor, Senhor. E vai ter um outro grupo de pessoas que não vai entrar. E ele fala, naquele dia vai ter um acontecimento. E aqui eu fico assustado. Jesus diz assim, naquele dia, muitos virão diante de mim e vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos muitos milagres? E Jesus vai olhar para eles e dizer, apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. E aqui para mim é complicado. Aqui para mim é seríssimo. Porque aqui Jesus fala de um tipo de pessoa que tem consciência e afeto. E agora um tipo de pessoa que faz coisas para Deus em um nível profundo. Eu não acredito que isso sejam pessoas que não fizeram. Até alguns dizem que Jesus não confirma que eles fizeram. Eles dizem que fizeram. Mas eles perguntam de maneira retórica a Jesus, Jesus, em teu nome, será que não fizemos? Havia uma convicção de que fizeram. Mas Jesus olha para eles e fala, mas eu não conheço vocês. Irmão, você consegue imaginar esse cenário? Porque aqui nós estamos falando, tanto a primeira pessoa do Senhor, Senhor, quanto aqueles que fizeram, nós estamos falando de um altíssimo nível de ilusão, por conta de aspectos errados da vida da fé. A ilusão de dizer, eu creio em Jesus. Mas isso não é o bastante. A ilusão de dizer, eu faço coisas para Deus. Mas não é o bastante. Jesus fala que naquele dia vai ter pessoas que vão chegar e falar, nós fizemos.
como assim nós não vamos entrar? Eu trabalhei anos na igreja. E aqui, irmão, Jesus ele cita profecia, ele cita expulsar demônios, ele cita milagres. Mas eu não acredito que são essas três coisas. Que eles vai falar, ainda bem que eu nunca expulsei um demônio. Não, não é sobre isso. Jesus está falando sobre afazeres na vida da fé. Se fosse hoje, a lista podia ser bem maior. E hoje a lista tem que ser bem maior. Porque nós temos muitos outros afazeres na vida da fé. Nós temos muitas outras coisas. A questão é, irmão, você precisa ter um entendimento de que fazer coisas para Deus não significa nada. Isso é complicado. Vou falar uma frase para você. Se você não faz nada para Deus, isso diz muito sobre a tua fé. Diz que ela é morta. E se você faz muita coisa para Deus, isso não quer dizer tanta coisa assim. Consegue entender o equilíbrio? Não estou aqui defendendo quem não faz. Se você não faz, irmão, você está muito pior do que essa pregação. Você está feiaço. Você tem que ser honesto para você. Amém? Não é sobre não fazer. Mas é o entendimento de que fazer não quer dizer a conclusão das coisas. Não quer dizer o todo. Naquele dia pessoas vão chegar para Jesus e vão dizer, e agora vamos dar uma contextualizada. Jesus, eu preguei no domingo à noite, Jesus. Jesus, eu cantava no louvor. Jesus, eu tocava. Jesus, eu fazia stories. Eu tirava fotos. Jesus, eu ficava no som na mesa, eu ficava na porta. Fazia um café maravilhoso para os irmãos da igreja. E ele vai olhar e falar, só que eu não conheço você. E isso precisa mexer com você, irmão, porque mexe absurdamente com o meu coração. Absurdamente. Jesus, eu fui pastor, Jesus. Eu fui pastor da Confins, era louco de legal. Você não viu aqueles cultos que tinha lá? Só que você vai me desculpar, eu não conheço você. Irmão, isso é tenebroso, mas é real. Porque aqui, quando Jesus fala desse tipo de pessoa, os primeiros cristãos que falam Senhor, Senhor, são aqueles que estão iludidos no seu intelecto, em achar que conhecem, e no seu cristianismo nominal. Eu vou ao culto, eu não falo mal de Deus, quando postam as besteiras lá, eu vou lá e defendo Deus, e eu sei que Jesus é Senhor. É uma ilusão nesse lugar. E essas outras pessoas são pessoas que estão iludidas no ativismo. Elas acreditam que por fazer, o fazer é uma autoafirmação da sua fé. Mas essa fé não é real. Por eu fazer, eu de alguma maneira tento convencer a mim mesmo que está tudo bem, que está tudo certo, porque eu estou fazendo. Por isso que eu falei domingo passado, irmão. Às vezes o pessoal vem e fala, nossa, pregação lá na Confins. Cara, não quer dizer nada, irmão. Não quer dizer absolutamente nada. Nem de mim, nem de nada. Porque os falsos profetas também pregam bem. Alguns pregam bem mal, mas alguns pregam bem. A maioria prega mal. Mas tem uns que pregam bem. Irmão, falando sério, esses se apegam no ativismo são os que se apegam ao fazer, mas não ao ser. São os que se apegam ao fazer. Eles estão preocupados com fazer, mas não em ser. Eu preciso fazer algo. Tem pessoas que já chegam na igreja e a gente sempre tenta dar um caldão de descanso para elas, pessoas que já são crentes e faziam coisas em outros lugares. Por quê? Para você entender que é sobre ser, não fazer. Muitas igrejas, você sabe disso, e não é nada pessoal, mas eu preciso contextualizar aqui. Pessoas chegam de outras comunidades e já vamos botar para fazer, para não ir embora. Se for embora, porque não faz, irmão, foi embora faz tempo. O coração não está na fé, precisa fazer coisas para se autoafirmar. Irmão, se você tirasse todos os seus afazeres, como era a sua vida de fé? Tudo que você faz. Como era o seu culto de domingo se você não tivesse nada para fazer aqui no domingo à noite? Como era o seu compromisso? A sua presença? Como era o seu horário? Quando você faz, você chega mais cedo? E quando você não faz? Que hora você chega? Será que estamos preocupados com a coisa certa? Por isso que eu queria que hoje todos estivéssemos aqui muito atentos a essa mensagem. E isso é uma coisa que eu tenho pensado. Se eu não fosse pastor, como ia ser minha vida de fé? Como ia ser minha domingueira? Porque, irmão, se eu estou só preocupado com o fazer, algo está errado no meu coração. Porque esses são aqueles que fazem e não são. Eles são bons nas coisas, mas eles são ruins na fé. Eles são ruins com a mensagem. Se apegam à estética, mas não à essência. E isso aqui é muito sério. Espero que de alguma maneira eu consiga
reproduzir com as palavras aqui de maneira correta. Esse tipo de pessoas são pessoas que elas são preocupadas com aquilo que é visível, mas não aquilo que é interno, não aquilo que é invisível. São pessoas que estão extremamente apegadas com sua imagem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é muito preocupado com a sua imagem, irmão? Com aquilo que vem de você? Você que é crentão assim. Você se preocupa muito de como você é visto? Porque muitas vezes o serviço é uma forma de um pouco mais afirmar essa realidade. Eu preciso ser visto. E ai de mim se eu não estiver fazendo, porque aí eu perco a estética da coisa. E eu estou preocupado com a estética da coisa. Só que esses são pessoas que se preocuparam com a estética, mas perderam a essência. É mais importante o que eu faço do que quem eu sou. Quer ver uma coisa? Vamos lá, todo mundo que faz alguma coisa em um domingo à noite. Alguns hoje estão fazendo, outros, a maioria não. Mas como que é? Você prepara bem o que você tem para fazer? Você se preocupa com o que você tem para fazer? E como é que é a oração na domingueira? Como é que é o coração da domingueira? O temor, a preocupação com a santidade de Deus. Estamos juntos aqui? Consegue entender? Aqui a gente começa a tentar ajustar a rota. Como que eu vivo o meu domingo? Poxa, hoje eu tenho coisa para fazer. Então eu organizo as coisas que eu tenho para fazer. Por exemplo, hoje eu tenho que abrir o culto. Então, vamos lá? Bíblia, oração, tchagaragaraga. Mas quando eu não tenho? Só vamos. Estou falando, às vezes, eu sei que teu domingo pode ter situações, eu não estou falando que isso é uma regra. Eu estou falando do coração e você sabe do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Porque eu passo por isso. Hoje eu não prego, eita glória. Aí é só futebol e coisa arada. Porque estamos muito preocupados com a estética, mas perdemos a essência. Perdemos a preocupação com o interno. Como que está o meu coração? Eu preciso reproduzir algo bom no serviço, mas como que eu estou por dentro? Será que eu estou amando Jesus? Alguém está comigo nessa noite? Se auto-afirmam no serviço, em busca de uma autoaprovação. Não é nem querer que os outros te aprovem, é você se aprovar. Não, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção porque eu faço. Irmão, o que marca a sua vida, vamos dizer assim? Por exemplo, vou falar de mim para não ficar de alguma maneira, sei lá. Mas tipo assim, nossa, o pastor Davi é um ótimo pregador. E se for só essa a característica que há sobre a minha vida? E aí você vai jogar para você. Estou usando eu de exemplo para que a gente consiga chegar num lugar aqui. E se for só essa característica? Você consegue perceber? Não quero ser um bom pregador, irmão. Eu quero ser um bom fiel. Um bom crente. Um crente fiel a Jesus. Amém ou não? Por quê? Porque naquele dia pessoas vão chegar e vão falar, eu preguei bem, Jesus. Só que eu não conheço você, cara. Então, irmão, quando nós fazemos por quê? Eu acho que esse é o lugar que a gente pode começar a entrar aqui agora. Quando nós fazemos por quê? Paulo ele vai trazer algo muito maravilhoso, porque fazer é necessário. Amém ou não? Fazer é importante. Fazer, como eu disse, fala a respeito, ou melhor, não fazer fala muito a respeito da tua fé. Eu não faço nada. Então tua fé deve ser morta, porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. O fazer precisa acontecer. Até porque se nós tirássemos hoje todos os afazeres de alguém aqui, não tinha culto. Amém ou não? Vamos tirar o louvor, vamos tirar quem abre a igreja, quem liga as luzes, quem monta as coisas, vamos tirar o pregador. O que ia acontecer? Não ia ter culto. Então alguém tem que fazer alguma coisa. Sim ou não? Existe o fazer e você deve estar envolvido com isso. Mas fazer por quê? Paulo, nessa essência, acho que ele traz o ponto mais importante. Eu não vou ler o texto para nós ganharmos tempo, mas 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo, eu não vou lembrar qual é. E também você não precisa procurar aí. Vamos junto aqui para não se perder. Paulo, em todo o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele está falando sobre o quê? Fala aí, você que tem fé no Senhor. Sobre os dons do Espírito. O que é dom? É capacidade para fazer alguma coisa. Nem ou não? Ninguém tem dom para si. Os dons, eles são para fazer algo para alguém. No caso, o corpo de Cristo. Então, Paulo trouxe muito sobre dom. Ele vai explicando. E aí, quando ele chega no último versículo, quem lembra o que ele diz? Quem lembra? Esse mesmo. Ele termina o capítulo dizendo, buscai com zelo os melhores dons. Ou seja, ele incentiva a busca
pela capacitação para fazer. Amém ou não? Só que ele diz, mas agora eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E aí qual é o versículo 1 do capítulo 13? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu entregue o meu corpo à morte, se eu não tiver amor, é como um sino batendo, não tem efeito, não tem vida, não tem som, não tem fruto, não tem nada. Porque a base do serviço é amor. E esse é o lugar daqueles que fazem algo para o Senhor, por amar ao Senhor e por amar pessoas. Amém ou não? Amar ao Senhor e amar pessoas. Eu prego hoje para você, por amor ao Senhor e amor a você. Porque muitos fazem, mas fazem sem a intenção correta. E aí eu volto nisso. Por que você faz? Você faz e você faz por quê? Amém ou não? E é nesse lugar que você vai conseguindo ajustar a rota. Você faz por amor a Deus? Você faz por causa dele? Ou você faz porque você gosta? Porque todos que fazemos alguma coisa aqui, fazemos o que gostamos. Só que deixa eu falar um negocinho para você aqui, abrir um parênteses que não é muito teológico aqui, mas é importante. Por isso, irmão, você tem que sondar na tua vida de igreja quantas vezes você fez o que você não gosta. Porque se você não consegue lembrar, você tem um seríssimo problema no teu serviço. Porque você não faz por amor, você faz porque você gosta. Ah, eu não lido com criança. Eu lido, irmão. Eu sou bom com criança? Horrível. Bem paia. Mas não é para mim, não é por mim. Não é o que eu gosto. Eu sempre costumo dizer isso, irmão, eu não quero me ensoberbecer sobre ninguém aqui de maneira nenhuma. Mas tipo assim, eu não tenho dom com isso, eu não tenho habilidade, eu também não, irmão, eu tenho paixão, é completamente diferente. É amor pela obra de Jesus. E aqui, quantas vezes você fez o que você não gostava? Quantas vezes você se jogou no banheirão da igreja? Quantas vezes você ficou nas crianças, que normalmente ninguém gosta? Misericórdia por isso, né? Não é bonito. É bem triste, né? Mas enfim. Quantas vezes você se envolveu com serviços que você não gostava? É claro, alguns serviços você tem que ter o mínimo de predisposição, o mínimo de habilidade para fazer. Obviamente que sim. Não vamos entrar nisso agora. Mas aqui é um bom cálculo se é amor ou é gostar. Porque tem muita coisa que nós fazemos aqui que é legal. Eu amo pregar, irmão. Eu estava falando essa semana, na reunião com os pastores, conversando. Cara, eu amo pregar, eu sou viciado em pregar. Sábado eu estou preparando a mensagem, eu queria que fosse naquele dia para eu poder pregar, falar. Eu gosto disso. E aí eu faço porque gosto? Ou faço por amor? Porque se eu faço porque gosto, é como um sino batendo. Pem, pem, aquele bem de lata véia. Olha o que Paulo fala, irmão. Ainda que eu entregue o meu corpo para a morte. Tem serviço maior do que esse? Tem serviço maior que o martírio? Só que Paulo fala que tem mártires. Ou pode haver, né? Aqui é uma hipótese. Pode haver mártires que não alcançaram nada diante de Deus. Pensa o cara chegando, Senhor, então o nome eu morri. Irmão, loucura. Não estou falando que isso é possível. Paulo fala de uma hipótese. Paulo ali, ele é bem exagerado na sua fala. Ele usa de exageros. Ainda que eu tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha toda a fé, ele vai usando de exageros. Mas imagina esse cenário. Eu morri por você, só que eu não conheço você. Eu fui por você, só que eu não conheço você. Fui no culto. Fui numa igreja saudável. Só que eu não conheço você. Irmão, aonde que está a preocupação do nosso coração? No afazer? Ou em quem somos diante de Deus? Ou o quão somos conhecidos por Deus? Ou quão somos conhecidos por Deus? O que é isso que ele fala? Eu não conheço vocês. Do que Jesus está falando? É claro que é óbvio que Jesus conhece todas as pessoas, sim ou não? Ele conhece todos os seres humanos, ele criou a todos. Do que Jesus está falando? Obviamente que ele conhecia quem estava diante dele ali. Mas ele está falando de um conhecimento especial. Esse conhecer, eu não conheço, fala a respeito de intimidade. Se conhecer é semelhante àqueles conheceres que a gente encontra na Bíblia. Abraão conheceu a Sara, quem lembra disso? Do que está falando? Está falando de intimidade sexual. Esse conheceu está falando de intimidade. Eu não conheço vocês, eu nunca tive intimidade com você. A gente nunca sentou junto. Eu nunca acessei teu coração e você nunca acessou o meu. Irmão, isso aqui é loucura. Para mais alguém é? Mais alguém gela aqui comigo nessa? Eu digo para você que eu gelo, irmão, semana inteira. Eu não conheço. E aqui a gente começa a entender um pouco sobre o caminho das coisas. Vamos lá. Quando você faz algo para Deus,
Ou agora vamos juntar tudo aqui, porque alguns que não fazem ficam aqui, não fazem, mas é que você está viajando na maionese. Mas vamos deixar isso para outro dia. Deixa essa pregação do serviço para outro dia. Senhor, Senhor, faço coisa. E pá, a minha pergunta é, quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo você tem com Deus? Qual é o caminho de ser conhecido por Ele? É uma das passagens do Sermão do Monte. Lembra que teve uma passagem que Jesus ele se preocupa só com uma coisa, foi o pastor Juarez que pregou essa mensagem, ele se preocupa com o quê? Com o secreto. Como é o teu secreto? É aqui que você começa a ser conhecido por Jesus. Como é a tua vida secreta? Quando ninguém te vê, existe oração? Quando ninguém te vê, existe jejum? Quando ninguém te vê, existe serviço ao próximo? Que ninguém sabe o que você faz? Que ninguém sabe que você... Existe isso? Aí você está num caminho legal. Eu não conheço, eu nunca tive intimidade com você. Irmão, coloque na balança serviço e vida com Deus. O que se sobressai na tua vida? Tempo com Deus ou coisas que você faz? Esse é o cálculo a ser feito. Davi, eu não faço nada, é que você não tem tempo com Deus. Por quê? Porque quando você passa tempo com Deus, Ele manda você fazer alguma coisa. Amém ou não? Porque eu não quero que ninguém pense aqui que o serviço então não precisa fazer nada, é negativaço. Toda vez que você passa tempo com Deus, Ele manda você fazer alguma coisa. Sabia disso? É só você ler nas Escrituras. Deus encontrava os homens, tocava eles, conhecia eles, falou, agora você vai fazer essa parada aqui para mim. É assim ou não é? Amém ou não? Mas, irmão, como que é essa vida? Você está preocupado com o quê? Com fazer ou com estar em Deus? Obedecer a palavra. Já vamos chegar na palavra. Já estamos no tempo, está tudo sob controle aqui. Coloque na balança essa noite, irmão, você que como eu faz bastante coisa. Coloque na balança quais são as suas preocupações. E eu queria muito jogar essa parada do culto aqui para nós. Como é o teu culto quando você não faz nada? Que hora você chega aqui? Como que é o teu domingo quando você não faz nada? Ah, hoje é farga, festa do butiá. Talvez estamos preocupados com outra coisa. Talvez estamos preocupados com outras realidades. Talvez estamos preocupados com a estética e não com a essência, com quem somos diante de Deus. Eu posso pregar a vida inteira nessa comunidade de fé e um dia o meu Senhor dizer para mim, eu não conheço você, Davi. A gente nunca sentou junto. Você nunca me acessou e nunca deixou eu acessar você. Irmão, como está o seu secreto? Como está a sua caminhada íntima com Deus? Você tem o hábito de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o seu pai que está em secreto? É esse lugar que você começa a ser conhecido por Deus. É esse lugar, ou toda vez que você entra, ou melhor, você só vai a Deus quando você tem um monte de BO para resolver. Ou você vai para Deus para de fato estar com Deus. Consegue entender isso, irmão? Você acessa a Deus porque você quer que Deus faça coisas, ou você acessa a Deus porque você quer estar com Deus? Aqui a parada também pega bastante, irmão. Aqui a coisa fica muito séria. Você gosta de passar tempo com Deus? Da sua presença, da sua palavra, sem compromisso, sem obrigação, sem Ele precisar fazer nada. Senhor, como é que nós cantamos hoje? Não vim atrás de bênçãos. Você não deve nada para mim. Eu quero estar com você. Quero saber do que você gosta. Quero saber do que te agrada. Eu quero saber o que está de errado comigo, porque eu quero ser agradável a você. É só isso que eu quero de você. Eu quero que você só me diga o que eu tenho que mudar. Não precisa fazer nada, os boletos, deixa os boletos lá, Deus. Eu sei que se você quiser, você paga todos eles. Não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com você. Ah, irmão, você que tem um coração queimando. Se você não conhece, tem uma canção que eu amo de paixão, que nem é uma música. É uma loucura. Chamada Cântico da Montanha. Quem lembra dele? Cântico da Montanha, Gregório McNulty. Os profetas, eles gostam dos altos lugares. Eles querem saber como vai com Deus, como vai com o coração de Deus. Deus, você está feliz? Você está feliz comigo? Você está se agradando de mim, Deus? Esses são aqueles que quando chegarão, eles não vão passar por um crivo de Senhor, como é que foi? Não, cara, eu já conheço. Só chega. Só entra. Você vai prestar contas diante de Deus, mas alguns vão chegar na porta. Vou ser bem místico aqui, não vai ser assim. Mas vai chegar na porta do céu. E o porteiro já vai gritar, ei, chegou! Chegou a Duda! Ah, Duda, pode crer! Por quê? Porque já é conhecido no céu. Ah, irmão, nós temos que... essas paradas, cara, essas paradas. Tem que gostar dessas paradas, irmão.
Tem uma passagem bíblica, eu já vou partir para a parte final da mensagem, mas tem uma passagem bíblica que eu amo de paixão. Não tem nada de bonito nela, mas ela toca muito meu coração. Em determinado momento, alguns discípulos na igreja primitiva, eles vão expulsar um demônio. E aí eles chegam para o demoniado e eles falam, em nome do Jesus de Paulo, eu digo que saia. E aí o demônio vira para eles, então galera, Jesus eu conheço, e Paulo eu conheço muito bem, mas vós quem sois? Irmão, o demônio sabia quem Paulo era, cara. O céu conhece você. O inferno conhece você. Ou quando você chegar lá, todo mundo vai olhar, tipo... Por quê? Porque tem a ver com intimidade. E também tem a ver com fisionomia. Tem a ver com aparência. Esse conheço é tipo assim, você não me parece o tipo de pessoa que deveria estar aqui. Por quê? Porque o objetivo da vida da fé não é fazer coisas, mas é ser mudado à imagem de alguém. Amém, glória a Deus, nós que queremos. É ser mudado à imagem de alguém. Esse conhecer é tipo assim, você não se parece com quem você devia parecer. Porque a salvação, ela tem um fim, sermos parecidos com Jesus e não fazermos um monte de coisa. Jesus fez algumas coisas, por isso que a semelhança dele também fazemos, mas porque estamos buscando a sua semelhança. Esse conhecer vai ser pessoas que vão estar diante de Deus e elas vão ser muito parecidas com Jesus. E aí não vai ter diálogo de, eu conheço muito bem, você é a cara. Você é a cara de Jesus. Olha, vai dizer que não é Jesus esse piá aqui. Entra, velho. Vai ter uns, talvez, que tipo assim, o olhar é parecido. Entra porque dá pra ver que tem alguma semelhança. Brincadeira, piada só, pra dar uma animada. Mas é uma semelhança, irmão. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. O quanto você é parecido com Jesus? E o quanto você se preocupa em parecer com Ele? Nós vamos pregar uma próxima série que é bem parecida com o Sermão do Monte. Nós decidimos que nós queremos manter um pouquinho a pegada. Então vai continuar sendo mexendo com a tua vida aí, com a nossa conduta diária. Vai ser bem parecido com o Sermão do Monte. Mas tem muito a ver com sermos parecidos com Jesus. O quanto você é. Quem lembra de um livro antigo que existia? Eu nunca li esse livro, mas eu lembro que eu via ele muito na minha infância. Dos seus passos, o que faria Jesus. Quem lembra desse livro? Viver um tipo de vida onde, cara, a tua conduta parece com ele. Esse é o tipo de pessoa, irmão. Você bem sabe que por muitos anos vimos um cristianismo onde na segunda-feira o cara que está tretando é o cara que estava tocando na igreja no domingo. E aí quando as pessoas descobrem, ei, você sabia que ele vai na igreja, ele é do louvor? E o cara está lá quebrando pau com todo mundo. O mais mal falado do trabalho. O que todo mundo sabe que adultera. O que todo mundo sabe que cobiça as meninas do trabalho. Estou usando aqui o masculino, mas você sabe que tudo aqui não se aplica a um tipo de pessoa. Mas a cada um de nós aqui, o quanto parecemos com Jesus. Irmão, qual é o caminho? Falei algumas coisas aqui e aqui eu quero partir para esse segundo bloco. Porque Jesus fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é o caminho? Falei algumas coisas sobre a semelhança, falei a questão do amor. E o caminho é fazer a vontade do Pai. É obedecer a Deus. E essa tem que ser a maior preocupação das nossas vidas. Obedecer a Deus. E aí, diante disso, Jesus começa a falar de uma outra realidade do fim. E aí ele fala agora de mais outros dois tipos de pessoa. Ele falou sobre essa entrada, né, em questão do afeto, do intelecto, do serviço, que não é o suficiente. E ele fala agora dois tipos de pessoa. E uma que anda exatamente no lugar que deve andar. Para alcançar essa realidade final. E aí ele vai falar de uma metáfora. Ele vai falar sobre um homem sábio que edificou uma casa sobre a rocha e um homem tolo que não edificou bem a sua casa. E ele diz que aquele que edificou bem a sua casa é aquele que ouve e pratica a palavra. E o caminho para nós não tomarmos esse susto, não andarmos na ilusão, que muitos andam numa ilusão cristã, de se acharem que são crentes e naquele dia vão se assustar. Só que isso é terrível, porque não é um se assustar. Ai meu Deus, eu não sabia, não, é ir para o inferno. Então, é muito sério. Amém ou não? O caminho é ser o homem prudente que Jesus ensina ao final do Sermão do Monte. Ele diz que um homem construiu uma casa e firmou bem sobre a rocha. E o outro construiu também uma casa. Você percebe que os dois têm uma estética. Os dois parecem alguma coisa. Pegando o que Jesus fala sobre os falsos profetas, os dois parecem crentes. Os dois estão na igreja. Os dois são uma casa. Só que um ouve e pratica. O outro só ouve. E aqui
é um ponto importante para nós concluirmos essa mensagem. Para que andemos no lugar correto da vida da fé, diante de tudo que ouvimos. Jesus diz que o caminho é ouvir e praticar da palavra. É cavar uma vida bem fundamentada. E aí eu queria que nós olhássemos um pouco sobre esse ouvir e praticar. Primeiro, o ouvir. Jesus ele diz, aquele que ouve e pratica essas minhas palavras. Jesus está especificamente aqui falando do Sermão do Monte. Amém? Sobre você ouvir e praticar o Sermão do Monte. Mas eu generalizo toda a realidade da palavra de Deus. Amém? Mas Jesus está falando sobre o Sermão do Monte. Aquele que ouve e pratica o Sermão do Monte. Amém? Mas nós podemos generalizar com toda a palavra bíblica. E aí ele diz que o homem que funda bem a sua vida, a sua casa, é o homem que ouve e pratica. E esse faz a vontade do Pai, como ele disse versículos antes, daquele que entra realmente no reino. Então vamos lá, irmão, ouvir e praticar. O primeiro ponto é sobre ouvir. A preocupação da tua vida, até não, mas mais do que fazer ou de qualquer outra coisa, da tua vida de fé, é ouvir a palavra. Ouvir a palavra é a coisa mais importante que você deve se preocupar na tua vida. Irmão, ouvir a palavra é tudo que nós precisamos na nossa vida de fé. Estar em contato com a palavra. Por isso que hoje eu falei ao pessoal, falei, galera, vamos todo mundo sentar, vamos ouvir a palavra, cara. Nós precisamos ouvir a palavra. Claro que em outros momentos vamos estar fazendo coisas, obviamente que sim. Mas precisamos ter prazer em ouvir a palavra. Porque é isso que fundamenta a nossa vida. Não apenas ouvir, já vamos chegar lá. Mas começa por ouvir. E aí eu pergunto para você, volto naqueles que fazem coisas. Quando você vem para o culto, qual é a sua preocupação? Ouvir a palavra ou fazer alguma coisa? E aqui a casa cai. Aqui a casa cai. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu vou constranger muito se eu fizer. Então eu não vou fazer. Eu vou dar uma poupada no meu coração. Para não ser muito de fé mesmo. Mas irmão, quando você vem para o culto, qual é a preocupação do seu coração? É a palavra ou é o seu afazer? É ouvir a mensagem do evangelho? Ou é aquilo que você tem para fazer aqui? Ah, hoje eu não estou na escala. Ixi, irmão, cuidado. Porque muitos naquele dia vão dizer, mas eu fiz tanta coisa. E Jesus vai dizer, mas você faltou na escala. Brincadeira. Não quero fazer piada, irmão. Eu juro que hoje eu vim para não fazer piada. De coração, desculpa. Mas, irmão, quando você vem, qual é o que move o teu coração? É ouvir as palavras de Jesus? É ouvir as palavras dele ou é fazer alguma coisa? Do que você gosta mais? Irmão, você tem que ser sincero com você nessa noite. Ah, Davi, eu não estou nas escalas ainda, eu não faço... Beleza. Agora vamos falar então da vida comum. Do que você gosta mais? Das palavras de Jesus ou de outra coisa? Você gosta mais da palavra ou de futebol? Você gosta mais da palavra ou de dorama? Eu sei que não tem nada a ver a comparação direta, eu sei disso. Eu não sou aquele ignorantão. Mas, irmão, o que você valoriza mais? Aí o bagulho é real. É claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é igual, não tem a ver. Mas o que no seu coração é mais valorizado? Amém ou não? Precisamos pensar sobre isso, porque o que fundamenta a minha vida é ouvir a palavra. Salmo 1 vai dizer que aquele homem que medita na palavra, o que é meditar? É ouvir e ter essa palavra em contato com o teu coração diariamente. Esse homem que ouve a palavra, ele é como uma árvore plantada a ribeiros de água, aonde ele dá fruto na estação própria, e tudo que ele faz prospera. O homem que está em contato com a palavra, ele está firmando a sua vida. Romanos capítulo 10, 17, se você quiser anotar aí, Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. Quanto menos você ouve da palavra, mais a sua fé mirra. Se você não ouvir a palavra, irmão, a sua fé vai mirrando. E é a palavra, irmão, não é coisas extraterrestres. Às vezes eu pego no pé de alguns irmãos. Vamos falar sobre os demônios que lá fala lá em Enoque. Irmão, para de viajar, cara. Valoriza, só gosta de coisa pirotécnica, tá ligado? Palavra brutinha aqui, seja manso, vagabundo. Vou ser bem direto com você, assim, bem na realzinha mesmo. Muda a sua vida. Sabe a palavra mesmo? Jesus multiplicou água em vinho, sabe? Eu gosto só do... Caramba. Ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E aí, irmão, domingo é o dia principal, amém ou não? De você ouvir a palavra. Por isso que existe o culto.
Mas como é que é a semana? Está em contato com a palavra? Está ouvindo a palavra? Ou só escuta bobeiragem do dia a dia? Só escuta coisas desse mundo vão? Não estou falando que você não tem que escutar outras coisas. Mas você está em contato com a palavra? Está lendo ela e ouvindo ela? Amém ou não? 2 Timóteo, capítulo 4. Não abra. Me ajuda lá, Gabi, rapidão. 2 Timóteo 4, versículo 1. Semana nós compartilhamos esse texto numa reunião nossa. Eu falei, cara, olha que coisa linda que Paulo fala. Olha o que Paulo fala para Timóteo aqui. Ele diz assim, ó. Diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Fica aí. Não, aí você quebra. Tira essa menina da escala, por favor. Brincadeira, irmão, só uma piada. É o primeiro dia dela. Brincadeira, Gabi, só para dar uma risada. Vamos lá. Irmão, olha o nível de apelação de Paulo. Diante de Deus, de Cristo Jesus, vai julgar os vivos e mortos, manifestação, eu peço com insistência. Tipo, ele está apelando para Timóteo. Para Timóteo fazer o quê? Versículo 2. Que pregue a palavra, insista, que quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Irmão, olha o apelo de Paulo a Timóteo. Cara, eu falo em nome de Deus e os anjos, os arcanjos, serafins, querubins, a glória de Deus, eu insisto. Pregue a palavra. Porque não há nada mais importante no serviço ao Senhor do que a pregação do Evangelho. Nada mais importante, irmão. Olha o poder, por quê? Porque a palavra ela tem o poder de nos transformar, de nos mudar. Por isso que ouvir a palavra é algo que você precisa se preocupar. Os irmãos, quando estiverem em atividades no culto de domingo à noite, se esforcem para ouvir a palavra. Eu peço isso para vocês, amém ou não? Se esforcem, eu sei que às vezes é corrido, você perde uma coisa ou outra, mas mesmo assim, um olho no gato e outro no peixe, tá ligado? Escute a palavra. Davi hoje foi muito corrido, deu bastante problema, não escutei nada. YouTubezinho vai estar sempre lá. Eu me esforço para colocar... Não me esforço nada, menti agora. Nossa, menti feio. Perdão, me esforço bem pouco. Eu gravo, mas não coloco nada lá. 1000 perdões, isso vai mudar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém ou não? Mas vai lá, irmão, você, segunda-feira bota lá, vai lavar a louça, vai trabalhar, se você puder, claro, escutando a palavra. Porque é isso que nos molda, é isso que nos transforma. Amém ou não? Só que nós vimos no texto bíblico que não é só sobre ouvir, mas é aquele que ouve e pratica. E aqui a coisa fica mais séria ainda. Estamos ouvindo, e muitos de nós sempre estão ouvindo, mas o quanto praticamos a palavra. Jesus ele vai dizer que aquele que ouve e pratica. A palavra ela é poderosa. Mas ela é poderosa quando nós a praticamos. Apenas ouvir não é o suficiente. A fé é gerada pela palavra, mas o quanto estamos praticando a palavra. E eu queria que você pensasse sobre isso aí. Nós pregamos aí 3, 4 meses sobre o Sermão do Monte. E é disso que Jesus está falando, sobre a prática do Sermão do Monte. E o quanto você tem trabalhado para praticar. Eu comentei semana passada, para a gente evitar as piadas. Não quero ser o bitolado, o ignorantão, tá ligado? Mas, irmão, a gente brinca com a palavra. Tem que ser manso, né? Não tem que ser manso nenhum, irmão. Você pode ser nada manso e aí você vai lá para o lago de fogo. Amém ou não? Nós temos que ter esse temor da palavra. Que não sei o que lá. Não pode julgar, né? Pode, julgue à vontade. Fique bem tranquilo, irmão. Faz o teu. Só que saiba que um dia você se encontrará diante de Deus. E aquele que ouve a palavra e não pratica, a tempestade virá, o fim virá e grande será a sua ruína. Porque não fundamentou a vida. Jesus fala que aquele que ouve e pratica, ele está fundamentando. Lucas, rapidão lá para mim. Lucas 6, 44. Bem na velocidade. É o mesmo texto, só que Lucas ele fala de uma maneira diferente que eu acho muito bonita. Não é 48, desculpa. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Ele vai falar que esse homem, ele cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce. Há um esforço com a palavra, tá ligado? Há um esforço com a palavra. Desculpa pelo tá ligado, irmão, mas é que eu estou tentando fazer com que a gente chegue em algum lugar. Há um esforço pela palavra. E nós, irmãos, como crentes, acostumados com a palavra, nós pecamos nisso aqui.
Nós ouvimos a palavra, mas nós não deixamos e não fazemos com que ela entre em nós. Por isso que sempre que eu estou pregando, eu falo para você, reflita, irmão, porque refletir é encontrar o lugar da prática. Cara, o que eu tenho que fazer com essa palavra? Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui para dentro, deixa eu cavar, deixa eu tirar, deixa eu mexer. Isso dá trabalho. Amém ou não? Sabe por que dá trabalho? Porque amanhã você tem que ouvir de novo a palavra. Você tem que pegar o texto bíblico do domingo e ler de novo. Você faz isso? Diga quase nunca, pastor. Eu estou ligado. Mas vamos lá, irmão. Vamos lá. Vamos valorizar mais a palavra. Chegar na segunda-feira, cara, aonde que eu vou aplicar tudo que eu ouvi? Deixa eu reler. Deixa eu ver o que eu anotei. Eu não anotei, mas deixa eu voltar para o texto. Deixa eu ler ele de novo. Cavando, mexendo e aplicando a palavra. Porque, irmão, aquele que ouve e não aplica, Jesus disse que a sua vida será destruída no fim. Cara, nós precisamos pensar em algo nessa noite, irmão. A palavra, que legal, que sensacional, mas e a prática está acontecendo? A prática está havendo. A palavra está mexendo com você na segunda-feira, você está tirando coisas por causa da palavra. Você está colocando coisas por causa da palavra. A palavra está incomodando você durante toda a tua semana. Cave, mexa, fundamente a sua vida, irmão, na palavra. E fundamentar não é só ouvir, mas o fundamento vem com a prática. Tem que ser manso. Jesus disse que eu sou manso, porque não é tem que ser manso, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos. Deixa eu rapidinho aqui. Como está, irmão? A mansidão, a prática da mansidão, a prática da misericórdia. Como que está a prática da pureza de coração? Como está a prática de ser um pacificador? Ainda está tretando que nem um louco? Como está a prática de ser sal e luz do mundo? Como está a prática da ira contra o irmão? Como que está a prática da cobiça dos olhos? Como que está a prática das falsas palavras? Sim, sim, não, não. Tudo que procede disso vem do maligno. Como que está a boca? Fala a verdade. Como que está a prática da vingança, de dar a outra face e de andar mais uma milha? Como que está a prática, irmão, de amar os inimigos? Como que está a prática da oração e do secreto? Como está a prática dos tesouros na terra, do amor ao dinheiro? Como está a prática da ansiedade com a vida? Como está a prática do julgamento? Como que está a prática? Sabemos tudo isso, cada um, quem ouviu todas as mensagens sabe que cada ponto que eu coloquei aqui você lembra da mensagem, eu espero que você lembre. Mas como está a prática? Está praticando. Deixa eu ler um texto bíblico com você. Muitos sabiam que eu vou ler esse texto, acredito eu. Tiago capítulo 1, preciso ler, não tem como. Versículo 22, Tiago 1, vamos ler juntos no telão. Coloca para mim o 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Irmão, olha isso. Aquele que ouve e não pratica, ele está se enganando. Não, mas eu estava no culto, eu ouvi. Eu sei, eu conheço o texto, mas está tendo prática. E aí é o que Tiago diz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que texto bonito. Olha o que Tiago fala, ele fala que aquele que ouve e não pratica, ele é como um homem que se olha no espelho e logo sai. E quando sai, se esquece de como era. O que o Tiago está falando? Ele está falando que toda vez que você ouve a palavra, é você se olhando no espelho. E a palavra mostrando para você as suas imperfeições. A palavra mostrando para você os seus erros. É uma autocontemplação. Só que nessa autocontemplação diante da palavra, ela mostra tudo que está de errado com você. Mostra ou não mostra? E aí Tiago vai falar sobre isso. Ele fala que aquele que não pratica, ele olha e ele sai, ele se esquece. Porque quando você ouve a palavra, você está olhando. Você ouviu a palavra, você olhou. Ixi, cara, eu tô com ramela. Ih, feijão no dente. Ih, essa barba aqui tá um lixo. Tudo cabeludo, nem tinha percebido. Só que quando você não pratica, você sai e você esquece da sua condição. E você está andando com feijão no dente. E você está andando com ramela no olho. E você está andando cabeludo, parece um mendigo. Só que você se esqueceu, por quê? Porque você ouviu a palavra. Só que você deveria ter visto a palavra e falar, deixa eu fazer essa barba aqui, hein? Lavar o rostinho aqui, ó.
E você vai se consertando por intermédio da palavra. E quando você não pratica ela, você não se conserta. Você continua sujo. Você continua errado. Você continua como um mendigo. Todo acabado. Por quê? Porque a palavra mostrou o teu pecado. E você saiu e não fez nada com ele. Só que em um determinado momento, a não prática da palavra fará com que a tempestade do fim destrua a sua vida. Você pode viver a vida inteira com ramela no olho, irmão. Só que quando a tempestade vier e você não fundamentou bem a sua casa, você terá um grande problema. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Alguém está entendendo alguma coisa? Eu espero fortemente que sim. Irmão, veja a seriedade do texto bíblico. A seriedade do que Jesus nos ensina. Ele diz que aquele que ouve, Tiago vai dizer, que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele está enganando a si mesmo. É uma insensatez. Jesus vai falar que aquele homem que ouviu a palavra e praticou, ele se assemelha ao homem prudente. E o outro é um homem tolo. Irmão, ouvir e não praticar é tolice. É falta de sensatez, é insensatez. Amém ou não? É loucura. Quem aqui de manhã vê a ramela no olho e não lava a cara? É loucura não fazer isso. Você está vendo o problema porque você não está resolvendo ele. Você está em contato com o teu pecado, você sabe que o teu pecado te leva para o inferno. Por que você não pratica a palavra? Por que você não aplica a palavra? Por que fazemos piada da palavra? Irmão, não sejais ouvintes, mas praticantes. Aquele que ouve e pratica como um homem que fundou bem a sua casa. Ouvir e praticar a palavra, irmão, deve ser a maior preocupação do teu coração na sua vida de fé. Não é a única coisa, mas é a palavra que molda você às outras realidades. É a palavra que leva você a experiências, a serviço. É a palavra que leva você a outras realidades da fé. Mas a preocupação do teu coração tem que ser em ouvir e praticar a palavra. O quanto do Sermão do Monte você praticou nesses últimos dias? O quanto do Sermão do Monte você tem praticado nos últimos meses? O quanto a palavra tem mexido com você? E o quanto você valoriza a palavra? Quando você vem ao culto, você está afim de ouvir a palavra? Você valoriza a palavra? Você se entristece quando não pode vir ao culto para ouvir a palavra? Você faz isso durante a semana, não apenas dependendo de um culto, mas abrindo a sua Bíblia e tendo contato com a palavra. Se você não tem contato com a palavra, irmão, se a palavra não é valorizada no seu coração e outras coisas são mais valorizadas, naquele dia talvez você ouça algo parecido com, cara, eu não conheço você. Você disse bastante coisa, você era todo sabichão, você tinha todo o discurso, sabe aquela pessoa cheia de opinião, só que eu não, é legal as opiniões, as suas opiniões eu até lembro mesmo, mas você eu não conheço. Eu não sei quem você é. Por quê? Porque a palavra não entrou e você respondeu a ela com uma prática intensa. Por último, irmão, para nós orarmos, eu levanto a pergunta para você: estética ou fundamento? Estética ou fundamento? Jesus fala sobre duas casas, as duas casas estão lá. Você é uma casa. E a maioria de nós aqui, que eu digo maioria porque em relação aos que eu conheço, somos casas bonitas, esteticamente legais, esteticamente aceitáveis. Mas o fundamento, com o que eu estou me preocupando mais diante disso? Com a estética da casa, com a estética da minha vida, pelo serviço, pela fala, pelo vocabulário, por aquilo que eu digo para as pessoas, ou com a essência do meu ser? O que me preocupa mais? Quando alguém descobrir que eu estou em pecado, ou Deus me vê pecando? Tá ligado, irmão? O que mexe mais comigo? Saber que Deus está me vendo? Ou se o irmão souber que eu não sou tudo isso que eu pareço ser? Aonde está a preocupação do meu coração? Em fazer coisas para Deus? Ou em me tornar mais parecido com Ele? Eu estou preocupado com a estética da casa, com a pintura, com o externo, ou eu estou preocupado com aonde o meu coração está fundamentado, aonde eu estou firmado, aonde eu estou cavando e entrando. A parábola de Jesus, só para a gente terminar, ela é um desenho mais ou menos assim. Até alguns imaginam uma casa na rocha e uma casa na areia, mas não é bem assim o desenho dessa parábola. Essa parábola, irmão, é uma casa quase que do lado da outra. As duas estão sobre a praia, que é o cenário do Oriente Médio. As duas estão sobre a areia do Oriente Médio. Só que um cavou e firmou na rocha. O outro só construiu a casa. O outro só estética. O outro cavou. Uma está do lado da outra. Eu não consigo saber quem está bem fundamentado aqui. Está um do lado do outro. Você não consegue saber se eu estou bem fundamentado. Mas o quanto eu estou cavando para que a palavra entre em mim.
quanto eu estou mexendo comigo e o quanto eu tenho valorizado a palavra. Esse é o ponto maior que está no meu coração nesses dias, o quanto eu tenho valorizado a palavra a ponto de aplicá-la, a querer vivê-la. Irmão, nós somos crentes, alguns de nós, claro, somos crentes há algum tempo. E quem é crente há 2, 3 anos talvez até menos que isso, vai concordar comigo que existe uma fase da vida da fé que você aprende a pecar. E você se acostuma com isso. Não pecados enormes. Por quê? Porque nós temos uma estética. Nós não podemos ferir a estética da nossa casa. E nós vamos ferindo o nosso fundamento. Por quê? Porque a gente já sabe como funciona a coisa. Eu consigo pregar sem orar a semana inteira, irmão. Consigo bem tranquilamente. E até pecando. E quem aqui é crente há mais tempo sabe, não se escandaliza com isso, porque sabe que a vida da fé é assim. Mas maldito o dia que a gente aprende a pecar. Maldito o dia que a gente aprende e começa a aceitar os nossos erros. E não deixa mais a palavra entrar. Eu queria que nessa noite, cada um de nós, e eu tenho feito isso nesses dias, cave, mexa, olhe lá no fundo. Eu estou preocupado com a essência ou só com a estética? Essa é a aplicação dessa noite. Cavar, mexer. Onde está o meu coração? O quanto eu estou vivendo a palavra divina? Ou eu sou alguém que diz Senhor, Senhor? Ou eu faço coisas para Deus? Sou uma casa sobre areia. Posso ouvir um amém nessa noite? Alguém entendeu algo? Vamos orar? Se coloque em pé.